Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança. É sempre um grande prazer revê-los aqui, né, para mais uma edição do nosso Cidadania e Socialismo, que no dia de hoje, né, inaugura um novo formato, né? Nós estamos, conforme avisamos na semana passada, o objetivo do programa agora é intercalar, né, os nossos debates, as nossas entrevistas e também, né, a possibilidade de nós criarmos aqui uma mesa, uma bancada de debate, onde a gente, a partir de hoje, vai contar sempre com a presença aqui do meu companheiro, professor José Américo Trindade, carinhosamente, né, conhecido por todos como Babade, né, onde a gente vai aqui, através, digamos assim, de um bate-bola, discutir os assuntos aí relevantes da semana, né, os fatos importantes que aconteceram no nosso município, também no nosso estado e também em todo o mundo, digamos assim, né? Porque nós vivemos hoje num mundo globalizado, onde o que acontece na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, de uma forma ou de outra, né, Babade, acaba impactando aqui na nossa realidade. E para o programa ter continuidade, é importante a participação de vocês através aí dos canais de comunicação, né? Tanto pelo telefone da Jovem TV, né, 2629-2571, 2629-2571, já está aberto aí o canal de comunicação, ou se você preferir, através da internet, do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, né? Então, iniciando, quero dar aqui as boas-vindas aqui ao Babade, né? É um prazer tê-lo aqui, Babade, como um companheiro de debate. Ah, um detalhe, eu até esqueci, é a emoção da estreia. Você que participa, né, uma coisa não muda, Babade. Nós vamos continuar aqui distribuindo aqui os nossos livros, né, uma grande fonte de informação. E o livro de hoje, né, o livro de hoje é A Arte da Guerra, né, um livro do Sun Tzu, né? É um livro, para vocês terem uma ideia, singelo, interessante, que tem mais de 2000 anos, né? Um livro bastante conhecido, né, de uma maneira geral, e uma leitura muito interessante. Você que participa aí do Cidadania e Socialismo hoje, ao final do programa vai estar concorrendo a Arte da Guerra aí do Sun Tzu. Babade, prazer tê-lo aqui na bancada do Cidadania e Socialismo. Boa tarde, né? A estreia, né, do novo formato do programa, entendeu? É uma satisfação estar mais uma vez aqui. Agora a gente vai estar permanentemente, né? É isso aí. Boa tarde para todos. É isso aí. E a gente, vamos abrir, Babade, já de prima, né? Um fato relevante aí que chamou a atenção de todos na semana passada foi a posse dos eleitos, né? Nós tivemos posse no Congresso Nacional, tivemos posse aqui na Alerj, né, os 9 deputados. E uma coisa que me chamou a atenção, digamos assim, e que eu sempre presto muita atenção, é a possibilidade de renovação, né? No Congresso Nacional foi da ordem de 48% e na Alerj um pouco menos. Na Alerj nós tivemos muita reeleição, talvez a própria máquina, né, do PMDB aí tenha impactado nisso. Agora, o que me pareceu de princípio é que não mudou aquele perfil conservador do Congresso, né? No Congresso Nacional, por exemplo, continua a maioria da bancada de empresários e latifundiários, de ruralistas. Como é que te parece isso? Essa postura, digamos, conservadora, tanto no Congresso Nacional quanto na Alerj, né? É o modelo, né? É o modelo, e o modelo ele é feito para não mudar muito, né? Para permanecer, para manter o status quo, né? Para manter o status quo. Então, numa democracia, entendeu, em que é uma plutocracia, né? Em que o poder econômico é determinante numa eleição, né? Ocorre isso, empresários, latifundiários, não é isso? E aqui no Estado, aqui já não tem mais esse perfil. O perfil aqui é mais de igrejas, né? De bancadas, assistencialismo, a questão do fisiologismo, a questão do governador, né? Do governador, da bancada que apoia o governador é mais, né? Que tem o apoio do governador é mais presente. Tem mais benesses do Estado, né? Tem mais benesses. O fisiologismo, né? O clientelismo, o assistencialismo, não é? Foi feito um estudo e realmente a participação da classe trabalhadora no Congresso Nacional teve uma redução, né? Líderes sindicais, líderes de trabalhadores
tiveram uma redução, o que reflete exatamente o que você falou, a presença muito forte do poder econômico, né, na eleição e dessas práticas assistencialistas e fisiológicas, o que enseja essa necessidade, que é de toda a sociedade brasileira, de uma reforma política. Né? É um assunto que está aí na pauta dos debates. A gente já percebe alguma movimentação, você tinha conversado aqui dessa movimentação no Senado Federal. No Senado, Cláudio, hoje está dando aí nos jornais, entendeu? Que o Sarney disse que é prioridade, uma questão de prioridade, já até indicou o Itamar Franco, o Collor de Mello e também o Aécio para a comissão que vai ver a reforma política, entendeu? Lá, já no Senado. Porque o presidente Sarney diz que isso é prioridade. E na Câmara também já começam também algumas articulações. O que a gente percebe é que como o governo federal, o governo Dilma, não quer tomar para si essa tarefa, porque na minha opinião, Babad, eu acho que tudo bem, que é tarefa do Congresso Nacional, mas o governo teria que ter um interesse nesse processo, até para acabar com aquela história da governabilidade em cima de parâmetros assistencialistas e fisiológicos. De balcão de negócio. Então, essa história do governo federal querer dizer que ele não tem que ter participação, que é o Congresso, o que vai acontecer? Vão aprovar a reforma de forma fatiada e não um projeto mais global que pudesse dar uma resposta melhor à sociedade. Mas se a gente for ver na história do Brasil, as coisas do Brasil se dão sempre pela via prussiana, por cima, sem a participação da pressão da sociedade. Muito pouco movimentos e mudança, transformação na história do Brasil se deu de baixo para cima. É sempre as elites. Quando se esgota os modelos, eles dão os anéis para não perder a mão. Entendeu? Perdeu. Então, é sempre eles, quando sente, faz tudo devagar para permanecer como está, né? É verdade. Dá um anel. É sempre essa estratégia. E essa agenda, uma coisa que a sociedade, que o povo brasileiro tem que estar atento, é que essa reforma ela tem que ser acelerada, porque ela precisa ser aprovada até outubro para que ela possa vigorar para a eleição de 2012. Então, é muito importante que instrumentos da sociedade civil, aí, as entidades como OAB e os sindicatos, os demais movimentos organizados, cobrem, que é para poder haver essa pressa. Vamos fazer uma análise assim, mais ou menos histórica. Depois da queda do Muro de Berlim, onde, né, a questão do mundo bipolar, né, se foi, entendeu? E ficou o pensamento único, neoliberal, o capitalismo triunfou, entre aspas, coisa e tal, não é isso? A gente está vendo que qualquer mudança, entendeu? Qualquer mudança, qualquer coisa, né, no campo de transformação ficou. E no campo dos movimentos sociais, houve um refluxo das lutas das massas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, houve um refluxo, né? Uma inflexão. É verdade, não é isso? É verdade. E daí isso reflete também no processo eleitoral. É verdade, entendeu? É verdade. Um dos dados também que a gente está analisando aqui o Congresso Nacional para depois dar uma pincelada na LERJ. Uma coisa também que é facilmente observada no Congresso Nacional é a presença da influência do governo Lula, né, que elegeu o PT e o PMDB como as maiores bancadas, né? Isso aí foi uma coisa que está ligado diretamente à questão do governo Lula. E, novamente, nós tivemos aquela eleição dos candidatos ditos diferentes, entre aspas, que é o caso do Tiririca, do Romário. Inclusive, aqui, um leitor, aqui o meu xará Cláudio, exatamente fala isso aqui, ó. Dos famosos com mandato, tipo Romário, Popó, Tiririca. É um fenômeno que se repete ano a ano a eleições. A que se atribui? Não, porque são resultados da visibilidade de mídia que eles têm, né? Eles exercem uma atividade que tem notoriedade, que tem visibilidade de mídia, e eles aproveitam isso para se candidatar. Mas são candidaturas assim de um mandato só, entendeu? O povo, como a mídia é um negócio descartável, entendeu? A mídia sempre trabalha com o descartável, né? Essa indústria do entretenimento, indústria, né, cultural, trabalha com o descartável, está querendo sempre novidade, entendeu? Então, enquanto for novidade, fica. Porque são produtos, né, dessa indústria aí do entretenimento. E a contribuição legislativa que eles deixam é muito pequena. Porque, né, na maioria dos casos. Até porque estão despreparados, né? Revelam, despreparados, não tem conteúdo, não, entendeu?
E fazendo, Babad, um contraponto a esse crescimento do PT e do PMDB, nós tivemos uma redução da bancada, tanto no Senado como na Câmara, do PSDB e principalmente do DEM, né? O que refletiu realmente esse desequilíbrio, né, nas forças do Congresso, para facilitar até um pouco mais a trajetória de aprovação de projetos do governo Dilma, né, no Congresso Nacional. Mas eu acho que isso aí vai ser mexida. Em política as coisas não são numericamente assim, entendeu? Firme não, entendeu? Tem os interesses, tem a bancada evangélica, tem a bancada ligada aos interesses do agronegócio, tem várias bancadas informais, entendeu? Tem várias bancadas informais que se formam passando por cima dos partidos. Também tem verdade. Isso, né? Então não é uma coisa assim, como a mídia coloca, o PMDB ter tanto. Dentro do PMDB, por exemplo, ontem se formou uma bancada de 10 deputados, chamada Bancada Ética do PMDB, que está contra esse balcão do negócio, essa forma fisiológica do PMDB, querer cargos a qualquer preço. Entendeu? Então as coisas também, né, tem contradições nos partidos, tem a questão dos interesses, né? Que é a parte lamentável, né? Que era uma bandeira histórica do PT, né? Trabalhar contra esse assistencialismo e esse fisiologismo dentro do Congresso Nacional, e o PT, desde a tomada do poder, passou a manter todos esse tipo de relações políticas, o que realmente não contribuiu em nada para o avanço democrático nas questões lá do Congresso. E um partido que cresceu, né? Ele cresceu e sempre, né, pregou a ética, né, a mudança, né, no comportamento político, né, mas chegou lá a tal da governabilidade, que até hoje eu não sei que coisa é essa, que ninguém acha. Quem é essa governabilidade? Fez com que eles se juntassem aos outros e hoje não tem diferença nenhuma, né? Mas mesmo assim, apesar do grande predomínio desses 4 partidos no Congresso Nacional, né, o PT, o PMDB, o DEM e o PSDB, que, digamos assim, são os partidos que detêm as maiores bancadas, o Congresso lá tem a representação também das minorias, né, dos partidos menores e também dos partidos de esquerda, né? O PSOL tem 3 deputados federais, o que é sempre saudável para o processo democrático. Aí a gente fazendo um paralelo, por exemplo, com o nosso legislativo local, nos sugere o seguinte: como seria saudável para o legislativo local se a gente também tivesse esse contraponto, essa pluralidade e essa distribuição, né, de situações, essa diversidade. Então é uma coisa que fica como um ponto, né, para que os eleitores de Cabo Frio avaliem para 2012 da importância de você não ter só a situação dentro do legislativo. Você ter oposição fiscalizadora, vigilante, na verdade, é um ponto a ser destacado. Para a democracia isso é fundamental, o contraponto, né? Até porque isso está na sociedade, né? A sociedade expressa isso. Apesar, por exemplo, se a gente for fazer uma análise das classes sociais, a gente vai ver que o proletariado, trabalhadores, as pessoas que não detêm meio de produção, que é a burguesia, que é o dono do capital, quantitativamente falando, é majoritariamente, não sei, infinitamente maior do que a burguesia, do que os setores médios, não é? Mas é representado nos parlamentos, tanto federal, tanto estadual, quanto aqui municipal, não é? E também as pessoas que representam esses interesses da maioria dos trabalhadores, não é? É como você diz, nós vivemos um processo de democracia de massas, onde manda quem tem a mídia e o poder econômico. E quem tem a mídia, quem detém a mídia e o poder econômico, não é o trabalhador candidato, normalmente é o empresário candidato. O que leva, às vezes, o trabalhador a votar no empresário para ele